provável. Nem quando Samuel foi até a casa dos pais dele, ele estava lá. Ele não foi chamado para estar junto ali. Foi Deus que tocou no coração de Samuel para perguntar se tinha outro. Aí o pai dele disse: tem um novo que está lá apacentando as ovelhas. Assim como nós, Davi foi um improvável. E ele se tornou o maior rei que Israel teve. Só que Davi também não foi perfeito. Nem como homem e nem como rei. Em ambas as partes ele pecou. Só que Davi tinha algo que nos ensina muito forte. Ele tinha um coração arrependido. Ele sentia quando a presença de Deus se afastava dele, ele sentia aquilo. E ele se arrependia. Tanto que ele diz: tire o reino, tire tudo. Só não afaste de mim o teu espírito. É uma das partes da Bíblia que eu acho mais lindo quando o rei Davi fala. Davi também, ele tinha algo diferenciado, que era a sua visão. Enquanto o exército de Israel enxergava um gigante, Davi enxergou um homem que estava difamando o exército de Deus. A palavra diz que ele fala assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Senhor? E todos sabem a história do que aconteceu com Golias. Mas porque Davi teve uma visão e uma atitude diferente do que todos aqueles homens do exército estavam lá. Davi, quando escreveu esse Salmo 23, eu creio que ele estava num momento de profundidade com o Senhor. Que fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por o amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Algo que é interessante aqui, para a gente começar. A Bíblia fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você está colocando o Senhor como seu pastor, você tem que se colocar como ovelha. Ovelha, ela não tem escolha. A ovelha, ela segue o seu pastor. Ela não fica tendo escolha de ir para lá, para cá, desviar do caminho. Quando Deus falou no meu coração sobre isso aqui, confesso a vocês que eu fiquei estremecido. Porque aqui ele está dizendo: se eu sou o seu pastor, por que você ainda decide os caminhos que você quer seguir? Se os meus caminhos são retos, e a minha vontade e a minha bondade é muito maior do que a sua. Um princípio para a gente entender o posicionamento que a gente precisa ter perante Deus é entender que ser ovelha é ser obediente.
que a ovelha precisa ser obediente ao seu pastor, conhecer o cheiro do seu pastor. Qual o cheiro que nós estamos conhecendo esses dias? Qual o cheiro que nós estamos seguindo? Confesso a vocês que tenho preocupado muito com o conceito de cristão. Porque muitos se denominam cristãos, mas não reconhecem o cheiro do pastor. Estão reconhecendo o cheiro do mundo, das coisas do mundo, das coisas carnais. A Bíblia fala que nada me faltará. Se você declara que nada te faltará, por que estamos correndo atrás das coisas igual loucos? Deixando as coisas de Deus em segundo plano. Minha esposa está ali, ela é testemunha. Se depois vocês quiserem, pode confirmar com ela. Já faz mais de um mês que eu não coloco a minha mão depois das 2, 3 horas da tarde, mais nada, se não for para buscar a presença de Deus. E às vezes ela está até brigando comigo que tem serviço atrasando. Eu falo para ela, quem quiser espera, porque a melhor parte eu escolhi. Porque eu entendi que se eu declaro que nada vai me faltar, eu preciso ter consciência que eu preciso me entregar ao Senhor. Eu preciso tomar posse daquilo que eu estou declarando. Se a minha dependência é em Cristo, eu não posso correr ao vento. Eu preciso correr para Cristo. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu entendi que esse versículo, ele nos traz a paz que excede todo o entendimento. O mundo está no caos, e você está deitado em pastos verdejantes com o Senhor. É entender que pode estar um terremoto. Eu creio que deve existir pessoas lá no Rio Grande do Sul que estão deitados em pastos verdejantes, que estão vendo aquele caos, mas elas estão alicerçadas na rocha. E essas pessoas vão servir de testemunho para um avivamento que vai acontecer naquele estado. Pesquisando sobre aquele estado hoje, não sei porquê, Deus me levou a pesquisar. É um dos estados mais fortes em candomblé e umbanda. Dizem que aquele estado é assassino de pastores e ministério. Mas hoje eu declarei que o avivamento vai começar por lá. E as nossas orações vão fazer parte de tudo isso. Porque se ele foi conhecido como um estado que dizimava pastores e ministério, ele vai ser conhecido como um estado onde o Senhor vai fazer o avivamento. Vai começar ali. Eu creio nisso. A paz que excede todo entendimento é algo que me deixa perplexo. Comecei a viver há pouco tempo isso, não deixando as coisas do mundo me atacar, mesmo os problemas vindo. Para vocês terem ideia, o pastor James me avisou ontem de noite que eu estava escalado, que ele tinha esquecido de me avisar. Hoje, às 5 horas da manhã, eu levanto, pastor Jair, eu olho a saveiro torta, pneu furado, 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Eu não reclamei, não falei um A. Fui lá, catei o macaco, troquei o pneu. A hora que eu fui trabalhar, eu fui orando. Eu fui dando glória, falei para Deus, obrigado por esse pneu furado. Obrigado por essa tribulação que eu passei.
porque ela só está servindo para me fazer mais forte. Aí eu fui no borracheiro 3 vezes, o infeliz não estava lá. E o meu step está mais ou menos igual eu, assim. Só tem a banda, o meio está ralinho, ralinho, ralinho. Aí eu falei, Deus, eu vou embora para Brodowski de novo, e lá eu arrumo. Cheguei aqui, pastor Jair, era 20 para meio-dia. Acabei de almoçar, o telefone toca. Tive que voltar correndo para Batatais de novo. Vai eu de novo na fé, né? Que o step aguente. Aí Deus abençoou, que deu certo. Cheguei lá, resolvi o que tinha que resolver. Arrumou o pneu. Aí o borracheiro estava aberto. Era tribulação mesmo. Mas em nenhum momento eu murmurei. Cheguei em casa, tomei meu banho. Pus um louvor na televisão. Fui orar. Em casa é assim, quando a minha esposa sai, a paz que excede todo o entendimento entra na casa de tal maneira que os gatos vão dormir, cachorro não perturba, é algo sobrenatural. Mas a hora que ela aponta no portão, Jesus do céu, cachorro late, gato começa a brigar. Então eu tenho trabalhado muito essa parte minha, entendido que essa paz que está dizendo aqui, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, é uma questão de posicionamento que eu tenho que tomar. Não depende de ninguém de fora. Não é o pastor que vai orar, não é o irmão, não é ninguém. É uma questão de posicionamento. É de você decidir ser assim. No modo de falar, no modo de agir. Vai ter tribulação? Vai, e muita. Só que em cada uma delas, a gente age de forma diferente. Aqui é o ponto que muito forte, que eu quero me deter um pouco mais, que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A questão aqui é de vista. Repete comigo. Sombra. Repete mais forte. Sombra. Sabe o que o vale é? Sombra. Sabe por que ele é sombra? Porque a sombra nos engana. A gente vê uma sombra, a gente quer encostar debaixo dela para descansar. Isso é forte, querido. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte. É sombra. O vale é um vale qualquer, mas é uma sombra. E muitos ficam ali. E não tomam posse da parte que diz, não temerei mal algum. Porque Ele está comigo. Porque a pessoa quer descansar. E no vale não é lugar de descansar. O vale é lugar de caminhar. O vale é lugar de se manter caminhando, ativo. Não se pode parar. Por isso que aqui ele fala em todas as versões, gente. Eu pesquisei todas as versões, desde King James, João Ferreira de Almeida, todas as versões. Nova linguagem atual. Todas falam do mesmo jeito. No vale da sombra da morte. Sempre vai ter sombra. Por quê? Porque está deixando bem claro. Não é essa sombra que é para a gente descansar. O versículo de cima fala. Ele nos faz deitar em verdes pastos verdejantes. Ele nos faz sobre águas tranquilas. Ali é o lugar da gente descansar. O vale da sombra da morte é lugar de andar, porque Ele está conosco. O teu cajado, a tua vara e teu cajado me consolam. Vara e cajado significa o quê? Correção. Você pega a vara para bater no filho para corrigir. O cajado para dar no coco. E como que você fala para mim que eles vão me consolar?
Porque a vara vai me manter ativo, caminhando. O cajado vai me manter alerta, sempre olhando, cuidado. É assim que se passa pelo vale. O vale, quando a gente passa, ele nos faz íntegros para a presença de Deus. Ele nos faz ser não merecedores, porque nós não somos merecedores de nada, mas eles nos fazem cada vez mais limpos para a presença de Deus na nossa vida. Para que o Espírito Santo não faça visita, mas habitação na nossa vida. Para isso nós precisamos o quê? Ser corrigidos, ser tratados e nunca parar na sombra do vale, mas andar, caminhar, sem parar, incessantemente. Amém? Todo mundo tá entendendo? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Confesso que quando eu lia esse versículo, eu achava que isso era para eu ser exaltado contra as pessoas que não gostam de mim. Confesso que era o momento que Deus ia me colocar no auge, na presença das pessoas que são contra mim. Só que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. A mesa, ela é preparada na presença dos seus inimigos, não para que você seja exaltado, mas para que eles saibam que eu sou o Deus da sua vida. Para que eles saibam que por trás de você existe um Deus que cuida e zela de cada momento da sua vida. Eu entendi que essa mesa é o lugar onde eu vou me apresentar, na presença daqueles que não vão com a minha cara, não gostam de mim, porque às vezes eu era um ex-gordinho, né? Estou ficando mais bonito, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá. Apesar que a bispa falou que é para mim parar de emagrecer, eu vou obedecer a bispa. Mas a palavra está dizendo que na mesa, naquele ali, quando aquelas pessoas estiverem ali, eles vão reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Não é para me reconhecer, mas para verem que é um Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. Isso traz obediência e honra. Você entende que ser obediente a Deus traz honra. E honra não é você ser maior do que as pessoas. Honra significa você entender que tudo é por Ele e para Ele. Você entende que honra é só para Ele. Que nós só somos dignos de nada. Que tudo é para Ele. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Seremos cobertos com a graça e a misericórdia do bom pastor. Olha que interessante, eu fiz essa anotação. Seremos cobertos com a graça e a misericórdia do bom pastor. Habitar na presença do Senhor. Algo interessante. Algo que me faz refletir em algumas passagens da Bíblia. Lá em 1 Pedro, quando diz, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real. Aí você pega em Salmos, agora eu não vou recordar qual, que diz assim, quem habitará na sua santa presença, no seu monte santo? Aqueles que têm mãos limpas, justos de coração. Me mostra um homem justo. Me mostra uma pessoa de mão limpa. Se Paulo se considerava nada, que tudo que ele fez não passou de esterco, quanto mais eu, que não sou 1/10 do que Paulo foi. Como que eu vou me dizer que eu sou digno de habitar na presença de Deus? Aí precisamos entender que não é pelas nossas ações, não é pelo que nós fazemos,
que buscamos, mas é pela graça. A graça que nos foi dada lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele nos deu o livre acesso para a habitação do Pai. Só que muitos de nós estão trocando essa habitação pela terra, por esse mundo, por prazeres, coisas pequenas. Estamos vendo igrejas de denominações grandes se vendendo a coisas do mundo, a números, a faturamento, a posicionamento para o mundo, não para Deus. Estamos vendo ministérios sendo assassinados dentro da igreja. Pessoas que tinham chamado sobrenatural, sendo paralisadas na igreja. Pessoas que deixam de se posicionar. Eu vou servir a Deus, mas se não me deixarem servir a Deus, eu vou sair daqui e vou servir a Deus aonde Ele quiser que eu sirva. Mas não se posiciona porque eles têm medo da autoridade humana que foi colocada, o peso que foi colocado sobre seus lombos. Um jugo sem necessidade. Se posicionar é como Davi se posicionou diante de Golias. Quando ninguém foi, o que ele disse? Eu vou. Se posicionar é como Davi fez diante do pecado. Se arrepender e dizer: Senhor, tire tudo, só não me afaste de mim o teu espírito. Se posicionar é como nós leu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É entender que Ele como pastor, eu sou ovelha. Eu não tenho querer, eu tenho que obedecer. É nos posicionar no momento que Ele nos coloca nos pastos verdejantes, é nos posicionar numa posição de descanso. Muitas vezes Deus nos leva numa posição de descanso, a gente fica em batalha. Existem momentos da vida, gente, que Deus não quer que você fique orando, intercedendo, brigando com o cão, brigando com o demônio. Não, existem momentos que Ele quer o quê? Conversar com você, dialogar. Ele quer isso. Ele quer um momento de conversar. E é maravilhoso, gente. É muito gostoso quando você se coloca numa posição de parar de lutar e começa a ouvir, você começa a orar, a adorar, a atmosfera muda e Deus vai te revelando essas coisas no seu coração. A maioria das minhas palavras, elas não são feitas debaixo de oração de batalha. Mas é quando eu fico naquele momento, depois de às vezes 2 horas ali orando, buscando, e aquele momento começa a se tornar mais um diálogo, e Ele vai revelando, e eu vou abrindo a Bíblia, aquilo vai falando. Aí você vai anotando. Quando você vai ver, tem 2 páginas anotadas. Esse é o falar de Deus. É entender que quando está passando pelo vale da sombra da morte, não é lugar de encostar na sombra para tomar Coca-Cola, para tomar refrigerante. Ali é lugar de andar. Vamos andar, vale é lugar de caminhar. Quanto mais você caminha, mais longe do vale você vai estar. O vale é só uma sombra, é uma questão de você ver, é uma visão. Aquela sombra não serve para mim. É isso que ele está dizendo. Mas muitas vezes, muitas pessoas enxergam o vale, está escaldante, aí vê a sombra no vale, se assenta ali. Arruma problema porque quer. Arruma dor de cabeça por quê? Porque não obedece
Aí ele está falando, a vara e o cajado me consolam. A vara é para te manter andando, o cajado é para te manter alerta. Mas não, as pessoas preferem se assentar na sombra do vale. A mesa dos meus inimigos não é para me exaltar. A mesa dos meus inimigos é para engrandecer o nome dele. É para mim, eu mesmo reconhecer que eu não sou nada se não fosse pela graça dele. Deus tem falado muito no meu coração nesses dias sobre avivamento. Confesso a vocês que as noites minhas têm sido curtas. A minha esposa fala que eu estou com insônia, mas não é insônia. Toda noite, eu tenho que orar. Eu não sei porquê. Dá 1, 2 horas da manhã, eu não consigo dormir mais, eu tenho que orar. É algo que queima no meu coração, eu começo a orar. Essa noite eu estava orando, eu não sei por quem eu estava orando. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo tocou no meu coração, que eu tinha que interceder por uma pessoa. Eu não sei quem que é, mas eu obedeci. Não sei dizer. Mas é o que tem acontecido comigo nos últimos dias. Porque eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu não quero ver o avivamento. Eu quero fazer parte do avivamento. Eu quero ser parte do avivamento. Eu quero ser parte viva desse avivamento. Eu quero fazer parte daquele fogo. Eu quero fazer parte das pessoas que vão levar o avivamento. E Deus começou a mexer comigo. Quando eu comecei a orar para o Rio Grande do Sul, gente, eu não consigo me conter de lágrimas. Porque a primeira coisa que eu tive que orar, não foi para interceder por eles. Eu tive que pedir, Senhor, coloca o amor que o Senhor tem por essas vidas no meu coração. Porque como que eu vou orar por alguém se eu não sei, não conheço e nem amo? Então eu comecei, Senhor, coloca o amor que o Senhor tem por aquelas vidas no meu coração. Me faz doer, me faz doer. Vocês vão falar, nossa, mas você está pedindo para o Senhor te fazer. Eu pedi, falei, Senhor, me faz doer por aquelas vidas. E eu choro. Gente, vocês não calculam tanto. Vocês não calculam tanto que me dói. Saber que vidas estão se perdendo, sem conhecer Jesus. Temos que nos posicionar, é uma questão de posicionamento. É uma questão de se colocar diante daquilo que está na sua frente e entender, não é na minha força, mas é naquele que está comigo. Temos que ser ovelhas, obedientes ao Pai, obedientes ao pastor, porque Ele não vai nos abandonar. É isso que eu tenho clamado muito esses dias. As madrugadas minhas têm sido, Senhor, me leva a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, e não aquilo que eu quero fazer. Porque aquilo que eu quero fazer não vai agradar a Deus. Mas aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu sei que eu vou conseguir atingir vidas. Eu sei que eu vou conseguir atingir pessoas. Que eu vou desarmar o inferno. Que eu vou saquear o inferno. Hoje de manhã eu orei. E eu fui bem claro para o inferno ouvir. Que essa noite eu iria saquear o inferno. E eu estou vendo pessoas que vão sair daqui saqueando o inferno. Porque vai ter vidas que vão receber dessa palavra. Vai ter vidas que vão sair transformadas através dessa palavra. Através do testemunho de cada um aqui. Eu creio que grandes coisas estão para acontecer na nossa igreja. Quando a Lúcia veio ministrar, e estava aquele mover, e eu disse para Deus, Deus, se esse é o que o Senhor quer da minha vida, confirma no meu coração.
Me confirma, me dê um sinal. E estava eu e minha esposa aqui. E ela começou a orar. Justamente aquilo que eu pedi para o Senhor confirmar no meu coração. E eu nem converso com ela. E uma das coisas que ela disse para mim: nunca deixe de falar aquilo que o Senhor quer que você fale. Aquilo veio de encontro comigo de tal maneira que eu entendi o porquê eu tenho tanta necessidade de ler a Bíblia. O porquê eu escuto a Bíblia todos os dias de manhã. Nós estamos em maio, eu já ouvi a Bíblia inteira e já estou em Salmos de novo. Ouvindo. Eu não fico ouvindo música, não. É a palavra. A manhã inteira. Estou trabalhando, o fone está aqui. Ministrando. Eu já ouvi a Bíblia inteira. Estou em Salmos de novo. E nós estamos em maio. Eu tenho a Bíblia Robert McCheyne. Ela é dividida em 365 dias. Entre Antigo, Novo e Salmos. Todos os dias. Eu tenho lido ela todos os dias também. Porque eu já não tenho me contentado só de ouvir. E naqueles momentos ali, Deus vai colocando a palavra, e você vai fazendo as anotações. E grandes coisas Ele tem falado comigo. Grandes coisas. Essa palavra não foi preparada porque eu fui escalado, não. Eu fiquei sabendo ontem que eu ia estar aqui hoje. Ontem era 10 horas da noite, a hora que eu fui ver no celular, que ele me falou, que ele tinha esquecido. Só que a palavra já estava pronta, porque o Senhor já tinha preparado tudo. Apesar que se precisasse, a gente faz também, né, pastor? Se for para vir na graça, nós vem, porque se esse é o nosso chamado, não tem como você fugir. É só deixar o Espírito Santo usar. Só que Deus tem sido tão bom comigo, que tem preparado todos os detalhes da minha vida. Eu tenho visto na nossa igreja um crescimento muito grande de pessoas com sede de Deus. Eu tenho visto pessoas que estão vindo para cá, não para simplesmente participar de um culto, mas pessoas que estão com sede de Deus. E o que tem me preocupado dessas pessoas, e eu tenho orado muito para Deus, é: levanta pessoas cheias do Espírito Santo, para poder transbordar na vida delas. Eu tenho orado para Deus: levanta pessoas, para que o transbordo venha sobre a vida delas. Para que elas não venham 1, 2 ou 3 cultos só, mas que elas permaneçam. Não por causa simplesmente da igreja, do tratamento, não. Por causa da presença dele aqui. É isso que eu tenho orado, tenho pedido para Deus. Já finalizando, a palavra do Senhor diz, Salmos 51, 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Um dos versículos mais lindos que eu tenho comigo. Quando Davi faz isso, algo sobrenatural transpassa a vida dele. Algo sobrenatural muda a vida dele. Porque ele estava num pecado. E ele reconheceu o seu pecado. Ele estava com problemas e reconheceu os seus problemas. Mas acima disso, ele reconheceu a sua dependência de Deus. Pode tirar tudo. Só não retires de mim a tua presença. Que nós possamos aprender a orar assim. Senhor, retire tudo
que me atrapalha de te buscar. Mas não tire de mim a tua presença. Vamos ficar de pé. Apaga a luz. Não se detenha a somente o louvor que vai ser ministrado agora. Fica livre. Fala para Ele: Senhor, retire tudo, só não me tire a tua presença. Fica livre na presença dEle. Deixa Ele falar na sua vida. O céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz da eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor... Pai, que essa noite, Senhor, seja uma noite de posicionamento, Pai. Que possamos nos posicionar diante da circunstância e entender que somos totalmente dependentes de Ti. Não existe, Senhor, glória para as coisas que nós fazemos, mas existe uma glória que é só para Ti, a honra e a glória que é toda para Ti, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos ovelhas obedientes, que escuta a voz do pastor, que conhece o cheiro do pastor. Que possamos, Senhor,
entender que nem toda sombra é lugar de descansar. Entendermos que quando o Senhor nos chama para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, ali é um lugar que a gente vai descansar e desfrutar do momento contigo, para que possamos ser preparados para as batalhas, Pai. Senhor, nos traga algo no nosso coração, Pai, que queime de amor por Ti todos os dias, Pai. Uma necessidade de orar, de buscar a Tua palavra, de se entregar a Ti totalmente. Mesmo que isso, às vezes nós não entendamos por quê, mas que sejamos obedientes a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que nós sejamos verdadeiras ovelhas que conhecem, né, a voz do nosso pastor. Porque se nós conhecermos a voz dele, nós vamos entender. Nós vamos entender o propósito que ele tem para as nossas vidas. Né? Quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos aquilo que ele nos ensina, nós vivemos o propósito de Deus. Né? Eu creio que cada um de nós aqui tem Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Só que muitas vezes nós temos algumas dificuldades de verdadeiramente nos entregarmos a Ele e buscarmos a Ele em todo o tempo. Assim como o Jorge falou, nós só conhecemos alguém quando nós temos convívio, quando nós temos intimidade, nós conhecemos essa pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos ter convívio com Ele, nós precisamos buscá-lo, para que Ele fale conosco, para que Ele nos conduza, né? Conduza a nossa vida, que nós sejamos ovelhas obedientes, né? Eu costumo falar assim, nós temos muita dificuldade de entendermos e confiarmos naquilo que verdadeiramente Deus é para a nossa vida. Porque se nós nos entregássemos por completo a Ele, a gente verdadeiramente vivíamos nos pastos verdejantes do Senhor, descansando nele, independente da situação. Não é isso? Então, gente, vamos curvar nossas cabeças, vamos mais uma vez orar, agradecer a Deus, porque estamos aqui reunidos no nome dEle, porque sabemos, Pai amado, que mesmo antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui. O Senhor preparou essa noite e foi uma noite especial para as nossas vidas, porque nós estávamos contigo, Pai, ouvindo a Tua palavra, sendo ministrados, Senhor Deus, do Teu cuidado, sendo ministrado da Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, Pai. E em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te damos graça, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos conduzido e nós temos Te buscado, Pai. E que o Senhor venha, Pai amado, a cada dia, Senhor, gerando no nosso coração mais amor por Ti, mais desejo, Senhor Deus, de Te conhecer, de conhecer os segredos do Teu coração, ó Pai. E que o Senhor fale conosco, Pai. Porque assim, Deus amado, fica mais fácil de nós Te obedecermos, Pai, quando ouvimos a Tua voz, ó Pai. No nome de Jesus, obrigada, Senhor. É pouco, Pai amado, Te falar obrigado. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, para que o Senhor veja e entenda a necessidade de cada um, Pai, para receber do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Nós Te louvamos, Te damos graça, Pai. Consagramos ao Senhor o nosso resto de semana. Consagramos a nossa casa, a nossa família, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, consagramos a Ti. E declaramos, Pai, precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Nos guia, Pai. Nos conduza. No nome de Jesus, Pai.
Eu abençoo, Deus amado, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, declarando as tuas bênçãos sobre cada um, declarando os ouvidos sensíveis para que eles ouçam a tua voz e que eles verdadeiramente tenham o Senhor, Pai, como bom pastor que guia as suas ovelhas, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém?